Esta Bíblia de 1775 mostra que março é, na verdade, o primeiro mês do ano. E domingo, sim, você ouviu certo, é o primeiro dia da semana. Veja só. Então, isso aqui é a Bíblia de 1775, nos dizendo que na época costumávamos ter 13 meses. O primeiro mês do ano é março. Olhe até o final, pessoal. 13 meses. 13 meses. Primeiro dia da semana, domingo. Segundo dia, segunda-feira. Veja o sétimo dia ou sétimo sábado. Esta é a prova do Anon. Sempre fui uma alma curiosa, mas não da maneira que você esperaria de estudiosos ou historiadores. Minhas explorações acontecem no conforto da minha casa, muitas vezes tarde da noite, guiadas pelo brilho suave da tela do meu laptop. Foi assim que acabei assistindo a um vídeo de Mark Pyre em seu canal. Isso me levou direto a um buraco de coelho. Mark apresentou uma Bíblia antiga de 1775. E não foi a antiguidade do livro que chamou minha atenção. Foi o conteúdo. De acordo com esta Bíblia, o primeiro mês do ano é março, e cada semana começa no domingo. Eu pausei o vídeo. Domingo como o primeiro dia, março como o primeiro mês. Isso não é o que qualquer calendário que eu já pendurei na minha parede mostrou. A curiosidade em mim se acendeu. Eu me perguntei se o que eu estava vendo era verdade. Por que tudo mudou? Quem decidiu mudar tudo e reorganizar os meses? E por que parece que estamos fora de sintonia com o ritmo que outrora estava tão arraigado em nossa cultura que valia a pena ser impresso no próprio livro sagrado? Era como encontrar uma peça em um quebra-cabeça que eu não sabia que estava faltando. E se os feriados que celebramos, aqueles que nos disseram serem baseados em tradições antigas, estivessem na verdade alinhados com um ritmo diferente, um ditado por este calendário esquecido? Pegue o Natal, por exemplo, frequentemente dito ser uma rebranding das festividades pagãs. Se estivéssemos seguindo este antigo sistema, onde isso deixaria 25 de dezembro, isso teria o mesmo significado se não coincidisse com o solstício de inverno tão perfeitamente como faz agora? Poderia esse arranjo alternativo do tempo afetar não apenas os feriados, mas nossas vidas cotidianas? Não sou um acadêmico com uma parede de diplomas, mas naquela noite senti uma responsabilidade de aprender mais. Havia uma sensação de que, ao entender o passado, ao descascar as camadas de mudanças e adaptações, eu poderia encontrar algo essencial, como nos conectamos com o universo, com os outros e como encontramos nosso lugar dentro dos ciclos que governam nossa existência. E assim, comecei uma jornada. Uma não através das prateleiras empoeiradas de bibliotecas ou ruínas antigas, mas pelo reino digital da informação, armado com uma nova determinação. Estava pronto para ver aonde a história dessa velha Bíblia me levaria e o que ela poderia revelar sobre o mundo que pensamos conhecer tão bem. Descobrir que domingo pode realmente ser o ponto de partida da semana exige uma reconsideração séria das normas culturais e religiosas. Isso apresenta a ideia surpreendente de que o dia que tradicionalmente dedicamos ao descanso e à observância religiosa poderia, na verdade, ser sábado. Tal perspectiva carrega implicações pesadas para os costumes religiosos contemporâneos, insinuando que práticas amplamente difundidas podem não estar alinhadas com este ponto de vista. Astrologicamente, o impacto de tal mudança não pode ser subestimado. As energias de cada dia estão tradicionalmente ligadas a um corpo celestial, que, de acordo com sistemas astrológicos, pode influenciar os assuntos humanos. A aliança entre nossa semana construída e a ordenação celestial pode perturbar o fluxo pretendido das energias cósmicas na vida cotidiana. Para os adeptos da astrologia, isso questiona a própria base de sua prática, sugerindo a necessidade de uma reavaliação minuciosa de como os dias e suas energias planetárias correspondentes são observados e honrados. Isso levanta a questão fundamental: quem foi que alterou a configuração de nossa semana, alterando assim o tecido de nossas vidas? O catalisador para tais mudanças não é imediatamente evidente. Pode ter sido um processo incremental influenciado pelas mudanças nas autoridades religiosas e seculares ao longo dos milênios, ou pode ter sido um movimento intencional para distanciar a prática contemporânea das tradições antigas. Uma das coisas que Constantino fez foi porque ele queria que os pagãos adorassem Deus, em vez do diabo. Ele moveu o dia de adoração para o dia do sol. Que é por isso que agora adoramos no dia do sol, porque o dia do sol se tornou um dia pagão.
Uma coisa é clara, parece haver uma discrepância deliberada entre a estrutura temporal atual e a dos registros históricos. Embora as motivações por trás disso ainda estejam envoltas em mistério, a partida da estrutura calendrical conforme descrito na Bíblia de 1775 pode implicar que muitos aspectos de nossa existência diária estão desalinhados tanto com o precedente histórico quanto com o design celestial. Esse desalinhamento se estende a datas significativas de observância, ao tempo das festividades como Natal e Páscoa. Por exemplo, talvez não reflitam verdadeiramente sua intenção ou estação originais. Contemplar um realinhamento com este calendário histórico sugere a possibilidade de retornar a uma forma de vida mais autêntica, talvez mais próxima dos princípios espirituais que foram ofuscados ao longo do tempo. Isso nos leva a considerar se uma mudança na observância, para alinhar-se com os registros históricos, poderia nos reconectar a uma autenticidade espiritual que foi erodida. Este discurso não se trata meramente de adesão a regras religiosas ou teorias astrológicas especulativas. Ele se centra em nossa aliança com a ordem natural e cósmica, que pode anteceder os calendários contemporâneos. Optar por seguir esse caminho é sobre muito mais do que a correção de datas. É uma busca para descobrir uma harmonia com o mundo natural que pode ter sido perdida. À medida que nos aprofundamos mais no conteúdo deste texto antigo, temos que nos perguntar que outros insights ele pode oferecer e de que maneiras esses poderiam revolucionar nossa compreensão atual do tempo, espiritualidade e nosso lugar dentro do cosmos. A exploração não é apenas fascinante, mas tem o potencial de ser profundamente transformadora. A Bíblia de 1775, que curiosamente delineia um ano calendário começando em março e compreendendo 13 meses, sugere uma dança íntima do passado com o cosmos. Este artefato histórico abre uma janela para explorar como nossos ancestrais percebiam o tempo em sua conexão com a energia cósmica e os alinhamentos planetários. Historicamente, os calendários não eram apenas ferramentas para marcar dias. Eles estavam intrinsecamente ligados aos movimentos dos corpos celestiais. Essa relação era vista na meticulosa atenção que as civilizações antigas prestavam aos céus. O enigmático Stonehenge é um testemunho pré-histórico disso, alinhado com os solstícios, pontos no ano que marcam as posições mais extremas do Sol no céu. No contexto da Bíblia de 1775, o calendário deslocado pode indicar um alinhamento esquecido com os ciclos naturais. Se março marcasse o novo ano, isso coincidiria com o equinócio vernal, um tempo de equilíbrio quando o dia e a noite têm igual duração, simbolizando renovação e renascimento. Isso poderia sugerir um tempo em que as pessoas estavam mais sintonizadas com os ritmos da natureza, alinhando suas vidas com os equinócios e solstícios, que eram críticos para as sociedades agrícolas. A escolha de um calendário de 13 meses poderia refletir um alinhamento mais próximo com os ciclos lunares. Calendários lunares tradicionais, usados por culturas como os hebreus, baseavam seus meses nas fases da lua, resultando em um ano de 12 ou 13 meses para manter a sincronicidade com o ano solar. Esse sistema está enraizado nas mudanças de energia observáveis que acompanharam a transição de uma fase lunar para outra, que os povos antigos acreditavam influenciar os ciclos agrícolas e humanos. Além disso, os alinhamentos planetários têm sido observados e respeitados ao longo do tempo. Os 70 semanas é um legado duradouro de tais considerações celestiais, com cada dia correspondendo a um dos 7 planetas clássicos conhecidos pelos antigos. A representação do domingo como o primeiro dia da semana na Bíblia de 1775 sublinha a desconexão, ressoando com a posição primária do Sol em nosso sistema solar. O estudo do calendário na Bíblia de 1775 pode revelar mais do que uma mera curiosidade histórica. Pode descobrir uma compreensão perdida do tempo que honrava a energia cósmica mais explicitamente do que nosso sistema moderno. Isso abre questões sobre como esse alinhamento afetou o comportamento social, as observâncias religiosas e a visão de mundo geral da época. A mistura de tradições pagãs com feriados cristãos é um tema que gera muito debate, especialmente quando mergulhamos nas origens do Natal. Para entender essa amalgama, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Não foi até o século IV que a Igreja proclamou oficialmente 25 de dezembro, como a data de nascimento de Jesus. Uma data que convenientemente coincidiu com as celebrações pagãs existentes do solstício de inverno. Esses festivais eram momentos de diversão, inversão social e, mais importante, celebração do retorno do Sol.
como o Santalha para os romanos e o Iule para os povos germânicos. A decisão da Igreja de colocar o Natal nesse período festivo pode ter sido estratégica, facilitando a transição para os convertidos ao permitir que continuassem suas celebrações tradicionais, agora sob uma roupagem cristã. Mas a questão permanece: Jesus realmente nasceu em 25 de dezembro? Evidências históricas e escriturais sugerem o contrário. A Bíblia não especifica uma data para o nascimento de Cristo, e alguns estudiosos apontam pistas que indicam um nascimento na primavera, como pastores cuidando de seus rebanhos, algo comum durante a época de nascimento dos cordeiros, bastante distante do frio de dezembro. Além disso, a escolha da data da Páscoa, que segue o ciclo lunar e a Páscoa judaica, reflete uma abordagem mais astronômica e fundamentada nas Escrituras para determinar um evento cristão significativo. Por que, então, o Natal se desvia desse padrão? Parece que os primeiros pais da Igreja estavam menos interessados na precisão histórica e mais no simbolismo da luz, vencendo a escuridão, alinhando o nascimento de Cristo ao renascimento do Sol. Outra medida de Constantino foi mudar o dia do nascimento de Jesus para dezembro, pois Tamuz morreu em 23 de dezembro. E acreditava-se que, porque seu pai, Nimrod, era caçador, Nimrod renasceria em seu filho Tamuz, que teria nascido em 25 de dezembro. Na data de aniversário de Tamuz, o costume era montar uma árvore em Deuteronômio 16, 21. Não plantarás para ti nenhum tipo de árvore como imagem de madeira perto do altar, que construirás para o Senhor, teu Deus. Acreditava-se que para Tamuz renascer como Nimrod, era necessário ir até a árvore, cortar uma árvore da floresta e decorá-la com bolas, as quais simbolizavam testículos. A árvore, por sua vez, simbolizava um falum. Em Jeremias 10, encontramos: ouvi a palavra que o Senhor fala a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam o caminho dos gentios, não se atemorizem com os sinais do céu, porque os gentios se atemorizam com eles. Pois os costumes dos povos são inúteis. Um corta uma árvore do bosque, é obra das mãos do operário com um machado. Enfeitam-na com prata e ouro, fixam-na com pregos e martelos para que não tombe. Lamento trazer más notícias. O calendário delineado na Bíblia de 1775, com seu ano de 13 meses começando em março, nos convida a revisitar cronologias históricas e narrativas espirituais. Entre as mais profundas está o nascimento de Jesus, tradicionalmente celebrado em dezembro. No entanto, se o calendário antigo fosse uma medida mais precisa, poderia ser que a história do nascimento se desenrolasse na primavera? Essa mudança não é meramente uma correção técnica de datas, propõe uma reavaliação do simbolismo astrológico e espiritual que há muito está associado à época do nascimento de Jesus. A primavera, marcada pelo equinócio vernal, é uma época de renovação, quando a terra desperta da dormência do inverno. É a estação em que os cordeiros nascem, coincidindo com o relato histórico de pastores observando seus rebanhos à noite, um detalhe que reforça uma natividade na primavera. Se Jesus realmente nasceu na primavera, a associação com Áries, o carneiro no zodíaco, torna-se intrigante. Áries, que começa no final de março, é um signo frequentemente ligado à liderança e novos começos. Tal sincronização entrelaçaria o nascimento de Jesus ao tecido da mitologia astrológica, apresentando-o como uma figura que anuncia uma nova era, alinhando-se ao símbolo do carneiro, frequentemente associado ao sacrifício, e a novos começos em várias mitologias. Explorando mais, o equinócio de primavera é um momento em que o dia e a noite estão em perfeito equilíbrio, o que poderia simbolizar a dualidade de Jesus como humano e divino. Essa harmonia natural poderia oferecer uma poderosa alegoria para o equilíbrio espiritual que ele supostamente traz. Esse reposicionamento do nascimento para a primavera também poderia influenciar a interpretação espiritual dos textos bíblicos. Por exemplo, a luz que vem ao mundo ganha uma dimensão literal. Os temas de renascimento e ressurreição, centrais na doutrina cristã, alinham-se naturalmente ao despertar do mundo na primavera. Além disso, as implicações para a Páscoa, estreitamente ligada à Páscoa judaica, são significativas. Em vez de uma data variável no calendário gregoriano, o Natal na primavera precederia estreitamente a Páscoa, vinculando ainda mais o nascimento e a ressurreição de Jesus ao ciclo de renascimento natural e espiritual. A hipótese de uma natividade na primavera
nos leva a reavaliar nosso entendimento de uma das narrativas mais sagradas do cristianismo, convidando crentes e historiadores a ponderar sobre a relação entre ciclos celestiais e eventos sagrados. Cada possível revelação nos instiga a considerar como eventos celestiais foram fundamentais na formação de nossas tradições espirituais, e como podem continuar a ser, se vistos pela lente de um calendário que, talvez, uma vez espelhou mais de perto o cosmos. O calendário juliano, estabelecido por Júlio César em 45 a.C., foi um marco na história da marcação do tempo. Esse calendário passou de uma estrutura lunar para uma solar, estendendo o ano de 355 para o formato de 365 dias que conhecemos, embora com algumas imprecisões, acumulando um excedente de um dia a cada 128 anos. Com isso, acredita-se que um calendário de 13 meses, possivelmente mais afinado aos ciclos naturais, foi deixado de lado. As razões por trás dessa transição foram tanto práticas quanto políticas. A sociedade romana, cada vez mais complexa, demandava um sistema mais previsível e uniforme para gerenciar festivais, ciclos agrícolas e períodos de tributação. Também foi uma manobra de poder. Os imperadores frequentemente manipulavam o calendário para estender seus mandatos ou inserir suas próprias festividades. Essas mudanças, sutis a princípio, provocaram grandes alterações com o passar do tempo, com cada poder sucessivo deixando sua marca em como medimos nossos dias. Por que então um calendário de 13 meses, que poderia ter um alinhamento mais natural com os ciclos lunares, caiu em desuso? A omissão deste 13º mês pode ser uma conexão perdida com uma época em que o céu noturno desempenhava um papel mais pronunciado na vida cotidiana. Registros históricos estão repletos de lacunas e inconsistências, algumas possivelmente por acidente, outras provavelmente intencionais. A transição de um ano de 13 para 12 meses é nebulosa. Há uma corrente de pensamento que sugere que a Igreja e as autoridades governantes se afastaram intencionalmente dos calendários lunares para diminuir a influência das tradições pagãs ligadas às fases da Lua. A remoção do 13º mês também poderia estar ligada à numerologia. O número 13 foi visto com superstição em várias culturas, e sua exclusão pode ter sido um esforço deliberado para evitar associações com um número muitas vezes ligado ao azar ou aos ciclos menstruais femininos, que eram frequentemente vistos com medo ou desprezo. Se de fato existia um calendário de 13 meses que refletia um ritmo cósmico mais preciso, quais foram as implicações de seu abandono? Nosso calendário moderno está desalinhado com o ciclo lunar em quase um dia a cada mês. Ao longo do tempo, essa dissonância poderia levar a uma desconexão social dos padrões naturais, afetando a agricultura, a saúde mental e a espiritualidade. Festividades religiosas, muitas das quais antes sincronizadas com eventos celestiais, agora flutuam pelo ano, desvinculadas dos ritmos que outrora celebravam. Natal, Páscoa e outros feriados foram atribuídos a datas fixas ou flutuantes que podem não mais corresponder aos tempos do ano que foram originalmente destinados. Os efeitos em cascata de um calendário fora de sintonia podem ser mais profundos do que percebemos. Práticas agrícolas que antes seguiam os ritmos confiáveis da Lua agora dependem do calendário gregoriano, menos perfeito. E esse sutil desvio pode ter distorcido gradualmente nossa conexão com o ambiente, levando a práticas menos sustentáveis e harmoniosas com os ciclos da Terra. Em termos espirituais, o impacto é ainda mais esotérico. Se os dias sagrados estão mal datados, a energia coletiva focada nesses momentos pode ser semelhante a ligações discadas incorretamente. Em um sentido cósmico, nossas orações e celebrações atingem suas alturas espirituais pretendidas ou estão um tanto fora do ponto. Isso não questiona a fé ou devoção dos praticantes, mas nos convida a ponderar o poder da consciência coletiva e sua relação com o momento das observâncias sagradas.